Glória a Deus, o pastor nos convida a sentar, meus irmãos. Como é bom estar aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Eu vou pedir que você fique orando por mim, porque essa virose que tem acometido muita gente, a minha esposa foi acometida dessa virose e de ontem para hoje ela está querendo me pegar também. Mas eu creio que Jesus tem uma palavra para nós. Quantos vieram ouvir a voz de Deus nesta noite? A passagem é distinta, é diferente, mas o tema é o mesmo. Está subordinado ao tema que foi escolhido para esta festividade. João capítulo 1, versículo de número 19, diz: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler fala do homem mais importante que andou sobre a terra depois de Jesus, isso segundo as palavras do próprio Senhor. Jesus havia dito em determinado momento que de todos aqueles que nasceram de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. João Batista era primo em segundo grau de Jesus, filho da sua tia Isabel, da prima da mãe dele, porque Isabel, na verdade, era prima de Maria, segundo o texto bíblico, e João Batista era primo em segundo grau de Jesus. Eles tinham uma diferença de idade de aproximadamente 6 meses, e o que chama a atenção na vida de João é a convicção que ele tem da sua identidade, da sua pessoa. Humanamente falando, João Batista deveria ter sido educado aos pés dos mestres judeus da época. Isso porque o pai de João Batista era sacerdote. E o ministério sacerdotal ele era hereditário, ele passava de pai para filho. A lógica humana, a razão, diria que quando João começasse a caminhar, começasse a falar, ele deveria ser imediatamente preparado pelo seu pai para, no determinado momento, exercer o ministério sacerdotal. Mas os caminhos de Deus para João eram completamente diferentes. João não foi para os grandes centros acadêmicos, não foi para as universidades judaicas daquela época, não foi aprender aos pés de Gamaliel. João foi para o deserto. E a lógica humana diz que se você manda uma criança para o deserto, provavelmente ela vai morrer. Isso quando as circunstâncias naturais são governadas pela mente humana. Mas quando é Deus quem dirige os nossos passos, mandar uma criança para o deserto não mata. Ao contrário, o evangelista Lucas diz que o menino crescia e se robustecia, se fortalecia em espírito. E esteve nos desertos até o dia em que haveria de mostrar-se a Israel. O que foi determinante para que João Batista exercesse um ministério que atendesse às expectativas de Deus era a sua convicção acerca de quem ele era. João nem se via, porque o grande problema, gente, o grande problema da nossa geração, eu penso, pastor, que talvez um dos maiores problemas da nossa geração é o problema da crise ou do conflito de identidade.
E muita gente que às vezes está num lugar, está exercendo uma tarefa, está inserido num contexto, mas não sabe realmente quem é, não sabe a razão de estar aqui, não sabe o porquê está fazendo alguma coisa. Às vezes tem gente que está num lugar simplesmente porque eu estou aqui porque eu estou obedecendo meus pais. Pastor, eu estou aqui porque minha mãe me mandou estar aqui. Eu vou para a igreja porque meus pais me obrigam a estar na igreja. Isso é de quem ainda não tem convicção da sua real identidade. E quem tem convicção da sua real identidade, ele nem se enxerga acima daquilo que realmente é, mas também não se enxerga abaixo daquilo que ele realmente é. Eu gosto de João porque João conhecia o seu lugar. Uma vez, os discípulos de João foram questioná-lo porque era que os discípulos de Jesus estavam batizando muito mais. E João responde: importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, eu sei o meu lugar, eu sei a minha função, eu sei o meu papel. Quando João anuncia, prepara o caminho para a vinda de Jesus, ele já faz isso reconhecendo a sua identidade. Ele diz: eu batizo vocês com água, mas quem vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu sei quem eu sou e eu conheço o meu lugar. O texto que nós acabamos de ler revela isso claramente. Porque é possível que nós tenhamos crise de identidade por uma série de fatores. Às vezes pelas experiências familiares, às vezes pela pressão de quem nos rodeia, A Bíblia diz que os sacerdotes e levitas, preste muita atenção nisso aqui. O texto do capítulo 1 revela um momento em que Jesus ainda não estava em evidência, ainda não ocupava uma posição de grande popularidade. João estava preparando o caminho para que Jesus se desse a conhecer à nação de Israel. Porém, a vida, o ministério de João, isso é curioso, apesar de João não ser conhecido por realizar milagres, João é conhecido mais pela forma contundente como ele pregava. A Bíblia diz que isso causa um impacto, isso causa um burburinho na sociedade judaica daquela época, de forma que judeus e sacerdotes queriam saber quem era João. E foram a ele, a Bíblia diz que foram perguntar: quem é você? Quem és tu? Resposta de João deixa muito claro, ele sabe quem ele não é. Assim, eu não sou o Cristo. Mas a pergunta que eles fazem posteriormente é: és tu Elias? És tu o profeta? Ele diz: não sou. Quem está perguntando está querendo resposta. E o que eles estão perguntando, em outras palavras, é: você é quem os outros estão dizendo que você é? Porque havia muita especulação. O pessoal queria... João Batista, a Bíblia diz que ele vem no mesmo caráter profético de Elias. E havia uma profecia, há uma profecia em Malaquias de que Elias haveria de vir. Só que essa profecia se cumpriu não como as pessoas esperavam. Há quem acreditasse que Elias iria voltar. E não é isso que a profecia diz. Tanto que Jesus explicou isso aos discípulos, dizendo que João Batista era o Elias que haveria de vir. Não que fosse a reencarnação de Elias ou o próprio Elias, mas o ministério, o caráter profético de João era o mesmo caráter profético de Elias. Foram homens de mensagens duras, de mensagens contundentes, pregaram contra reis ímpios, andavam vestidos de forma semelhante. Só que João não é Elias. E havia um comentário na sociedade: será que ele é Elias? Será que ele é o profeta prometido que Moisés disse que Deus um dia levantaria do meio de seus irmãos? Por isso que eles perguntam: és tu Elias? És tu o profeta? Em outras palavras, você é quem o povo está dizendo que você é? Ele diz: não sou. Então, a pergunta que se faz depois é a pergunta mais óbvia, mais lógica: quem é você então? Se você não é quem o povo está dizendo que você é,
Se você já disse que não é o Cristo, então já que a gente está aqui falando cara a cara, a gente quer ouvir da sua própria boca. Quem és? Que dizes de ti mesmo? A lógica, a razão, diria que João deveria responder afirmando: eu sou João, filho do sacerdote Zacarias com a irmã Isabel. Ele teria dito a verdade, sim ou não? Sim. Essa era a identidade de João. Mas naquele momento, João não estava desempenhando uma tarefa humana. João não estava ali desenvolvendo um ministério fruto da sua própria lógica, dos seus próprios ideais. João sabia que ele estava ali assumindo uma identidade que já havia sido estabelecida por Deus cerca de 760 anos antes dele nascer. E não se espante, porque às vezes Deus fala da gente hoje, e Ele fala com a gente hoje, como se a gente já fosse aquilo que Deus determinou para a gente amanhã. A gente nem chegou no nosso futuro ainda, mas Deus às vezes fala com a gente hoje, como se a gente já estivesse vivendo as promessas. Por exemplo, quando Deus falou com Samuel acerca de Davi, Davi não era um homem, Davi era um menino, não tinha nem idade para se alistar para o exército. Mas quando Deus fala com Samuel, ele diz a Samuel: eu já tenho me provido de um homem, eu já tenho um rei. Aí Davi nem é homem ainda é um menino e nem foi coroado. Mas Deus está lá no teu futuro te vendo e falando acerca de ti, como quem está dizendo: eu sei o que eu tenho para ele, eu sei o que eu tenho para ela. Agora depende de você. Porque Deus pode até falar de você para alguém. Deus pode até falar com você acerca do teu futuro. Mas se eu e você não assumirmos a nossa identidade, se a gente não tiver convicção de quem a gente é, nosso futuro pode estar comprometido. Eu digo isso e provo. Deus falou de Sansão antes de Sansão nascer. Deus disse: vai ser nazireu. Vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Deus falou todos os propósitos e projetos que tinha com Sansão. Sansão, como nazireu, tinha que viver uma vida consagrada a Deus. Mas Sansão nunca teve responsabilidade com seu chamado. Cuidado com quem diz: não, se Deus determinou alguma coisa. Espera aí, vamos analisar. Porque tem coisas que são determinação de Deus e você orando ou não vai acontecer. Mas são muito poucas as coisas que Deus faz por determinação. Grande parte, a grande maioria dos projetos de Deus são condicionais à nossa obediência, à nossa fidelidade. A Bíblia diz: o Senhor estará convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Deus pode ter as promessas mais lindas para você, mas se você não leva Deus a sério, não pense que Ele vai te levar a sério. Sansão nunca levou a sério o seu chamado. Um nazireu não podia tocar em cadáveres. Ele tinha matado um leão, depois de um tempo encontra um favo de mel lá no cadáver do leão. Ele vai lá e pega, e vai comendo, e não está nem aí. Sansão não respeitava seus pais. Sansão era um homem carnal, guiado pelos seus olhos. Quando decidiu uma coisa, o pai dizia: mas rapaz, não tem menina no seu povo. Não, mas eu quero essa porque ela agrada os meus olhos. Era guiado pelos olhos, não respeitava pai e mãe. E você sabe como foi que Sansão terminou? Brincou com as coisas de Deus, brincou com o chamado de Deus. Terminou servindo como palhaço no palácio de Dagom, a abominação dos filisteus, com os seus olhos vazados. Eu pergunto, era esse o propósito de Deus para Sansão? Nunca foi. O propósito de Deus para Sansão era que Sansão fosse um juiz de Israel, um grande libertador. Deus investiu pesado em Sansão.
Deus não investe em alguém para que esse alguém termine sendo ridicularizado no palácio do inimigo, mas Sansão colheu o fruto das suas escolhas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de convicção da identidade da gente, eu quero te dizer que quando a gente tem convicção, não importa onde nós estejamos ou quem esteja ao nosso redor. Porque, me permita, pastor, às vezes eu fico meio chateado. Às vezes eu tenho dificuldade de escutar certas coisas. E você vai me entender. Às vezes eu escuto alguém dizendo: ah, pastor, ore por fulano. É o único crente na casa dele. O pai é um drogado. A mãe é um alcoólatra. E só ele é crente na casa dele. É muita luta. Eu digo, tá, eu não estou dizendo que não é para orar. A gente ora porque ora. Mas às vezes eu vejo pessoas achando que porque alguém está numa condição muito difícil, é mais difícil se firmar. E nem sempre é assim, porque eu conheço gente que tinha tudo para dar certo. Nasceu num ambiente cristão. A mãe às vezes dirige círculo de oração, é mulher da comissão, às vezes o pai é obreiro, a família é toda crente. Ele tem tudo para conduzir ele para perto de Deus. E ele simplesmente não quer nada com as coisas de Deus. Tem gente assim ou não tem? Eu aprendi na escola dominical com um dos meus professores. Ele disse a mim uma vez, eu nunca esqueci isso. Um crente, quando ele decide ser santo, quando é uma questão de convicção do coração, ele pode estar cercado de quem não presta, mas ele é santo. E um troncho pode estar cercado de santo, pode estar cercado de anjo, mas se ele não quer compromisso com Deus, ele morre troncho pelas escolhas que ele faz. Tudo é uma questão de convicção, porque pode todo mundo dizer que você é uma coisa, e você simplesmente absorver aquilo e dizer, eu já vi gente, pastor, dizer assim, pastor, já que está todo mundo falando de mim mesmo, então eu vou fazer mesmo. Mas João não. Eu não sou o que o povo diz que eu sou, não. Eu nem me arrisco a dizer quem eu acho que eu sou. Não. Eu sou aquilo que Deus falou que eu seria. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sei quem eu sou. Eu posso estar no deserto, mas eu sei quem me chamou. Escute isso aqui. O mundo hoje trabalha para que você tenha dúvida acerca da sua identidade. É só ver o que acontece no ambiente acadêmico, né? Esse lixo do inferno que é a ideologia de gênero, que vem para desconstruir o básico da biologia, né? Que mostra que o ser humano nasce macho ou fêmea. Mas aí vem a ideologia de gênero dizer, não, ninguém nasce macho ou fêmea, homem ou mulher, nasce um ser. E as interações com o meio ambiente, com as circunstâncias que se colocarem ao redor desse ser humano, é que vão construir a identidade dele. Se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, se ele quer casar com uma bicicleta, se ele quer ser um gnomo. Então ele vai decidir o que ele é. E isso é lixo do inferno. A minha Bíblia diz que antes que eu fosse formado no ventre, Deus já me conhecia. Ele já tinha um projeto para mim. Ele disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Eu já disse, tu é meu, e eu já determinei a tua identidade. Tu vais ser profeta das nações. Tem profeta das nações aqui? Levanta a mão. Oh glória, abre a tua boca e adora, porque se nessa noite tu chegou aqui com dúvida de quem é você, o Espírito Santo vai dar uma carimbada dentro do teu coração e dizer, isso aqui é meu. Aleluia.
E eu tenho um projeto determinado para a tua vida. Quando você vai à universidade, quando você começa a estudar filosofia, sociologia e até algumas coisas da psicologia. A psicologia, para conhecer, para estudar o teu comportamento, vai, por meio da terapia, procurar saber as tuas experiências de infância, teus traumas, como foi teu relacionamento com teus pais, para poder compreender a tua identidade. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não. Existe certa verdade nisso. Há aspectos na sociologia que vão dizer que o ser humano é produto do meio. Ou seja, dependendo do lugar aonde o ser humano está, ele vai ser o resultado daquelas experiências que ele tem ao seu redor. Mas, gente, isso é no âmbito secular. Quem fala essas coisas, fala porque não conhece o Espírito Santo. Não. Não conhece o Deus da palavra. Porque eu até conheço pessoas que têm traços da sua personalidade construídos a partir das suas experiências de vida. E até na Bíblia eu encontro isso. Quando você encontra, por exemplo, o anjo do Senhor falando com Gideão, capítulo 6 de Juízes. É interessantíssimo esse texto, porque você percebe uma ação progressiva de Deus na forma como ele se revela a Gideão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, note que no capítulo 6 a Bíblia diz, o anjo do Senhor veio, assentou-se, olhou para ele e disse. Preste atenção nisso aqui. Porque o texto poderia simplesmente dizer, o anjo do Senhor disse a Gideão. Mas o texto diz que o anjo veio, assentou-se, olhou para ele e disse. Isso fala de uma presença que tem uma certa constância. É como que o anjo do Senhor vem e está observando Gideão. Observa e decide falar com ele. E rompe o silêncio dizendo, Senhor é contigo, varão valoroso. Isso é um elogio, gente. Já parou para imaginar? Tu está lá lavando os pratos, de repente tu olha, está lá o anjo do Senhor ao teu lado. E ele não dá nem a paz do Senhor. Ele já vai logo mexendo com a tua autoestima, dizendo, o Senhor é contigo, jovem valorosa. Valoroso aqui é corajoso, valente, destemido, exaltando as tuas virtudes. Só que o anjo do Senhor estava ressaltando virtudes que Gideão não acreditava que existissem. Porque a Bíblia diz que Gideão estava escondido. A palavra valoroso aqui não é de valor. A palavra valoroso aqui é de coragem. É o português clássico, né? Coragem. Como é que alguém pode ser chamado de corajoso se está escondido, malhando trigo no lagar? É porque Deus não olha para você como você se enxerga. E esse é o problema, é que normalmente quem tem crise de identidade está olhando para si próprio a partir da lente das experiências vividas ao longo da sua trajetória. Só que Deus olha para a gente, Deus não usa óculos, Deus não tem lente, Deus tem olhos como chama de fogo e do jeito que Ele vê a visão é perfeita. O anjo do Senhor vem, se assenta, olha para ele e diz, Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão diz assim, se o Senhor é conosco, por que que tudo isso nos sobreveio? O que é que foi feito daquelas maravilhas que nossos pais nos contaram? Olha o que Gideão está dizendo. Gideão está meio que contradizendo o anjo do Senhor, dizendo, não, Deus não pode ser conosco. Se o Senhor fosse conosco, a gente não estava vivendo tudo isso aqui, padecendo nas mãos dos midianitas. A palavra de Deus diz, no versículo de número 14, interessante que Gideão está colocando todas as suas dificuldades, né? O Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos midianitas,
Isso aqui é curioso, que o versículo 11 diz, o anjo do Senhor. Versículo 12 diz, o anjo do Senhor. Quando Gideão coloca as suas desculpas, as suas lamentações, o versículo 14, a forma como o texto é escrito muda. No versículo 14, o Espírito Santo dirige o escritor e ele não escreve mais o anjo do Senhor. Porque anjo do Senhor é uma expressão da teologia chamada teofania, que é uma manifestação parcial da divindade através da figura de um ser que pode ser visto, que pode ser ouvido, mas que não representa Deus na sua totalidade. Porém, quando chega no versículo 14, que Gideão está dizendo que Deus não pode ser com a gente, porque todo esse mal nos sobreveio, o que é que aconteceu daquelas maravilhas que eu ouvi meus pais contando para mim na minha infância, e quer saber de uma coisa, o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14, o que é que diz? Então, o Senhor fez o quê? Olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Por que o texto diz, o Senhor olhou para ele? E aqui é o próprio Senhor aqui, no original, se na sua Bíblia você vai ver que Senhor tem todas as letras maiúsculas, é o tetragrama, é o nome impronunciável da divindade, Yahvé, Jeová, o Deus eu sou, que olhou para ele. Por que o texto diz que o Senhor olhou para ele? Porque quando Gideão olhava para si, o que é que ele via? Ele via alguém que Deus não podia estar com ele, porque permitiu todas aquelas adversidades. Quando o Senhor olha para ele, é como se o Senhor estivesse dizendo, eu estou olhando para você e eu enxergo muito bem, eu sei o que eu estou vendo, e eu sei que nessa tua força você vai. Porque não é como você se enxerga, é como eu te enxergo. Mas olha que Gideão é cheio de traumas. Ele diz, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa do meu pai. Sabe o que é isso? É gente que constrói uma ideia de si mesmo a partir dos traumas. Deus não pode me ver dessa forma, pastor. Minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha história de vida, as minhas experiências não me deixam acreditar que Deus pode ter alguma coisa maior na minha vida. Eu conheci o pastor Genival Bento, acho que vocês já viram, né? Lá de Alagoas, um moreninho, baixinho assim. É conhecido que ele prega chorando muito, é um homem de Deus. E eu ouvi uma vez ele contando uma experiência muito engraçada, que ele era cortador de cana. E quando ele estava cortando cana dentro do canavial, ia para a congregaçãozinha dele lá, simples, lá no meio das canas. Aí uma vez Deus usou alguém em profecia para ele e disse que faria dele um pregador e que ele viajaria os 4 cantos do mundo pregando a palavra. Aí alguém que conhecia ele, sabia que isso é a expressão dele, eu já vi ele falando isso. Quando alguém viu Deus falar aquilo para mim, que sou preto, pobre e do beiço virado, alguém disse para mim, filhinho, não acredite em tudo que você ouve não, eu acho que o vaso se empolgou. Não, querido, não se empolgou não, Deus não erra seu endereço, quando é Deus que fala, não importa quem é a tua família, não importa a tua história de vida, porque eu sei que eu estou falando, pastor, nessa noite, para jovens aqui, tem pessoas aqui, que carregam traumas dentro do seu coração. Teu pai não cuidou de ti como deveria. Tem pessoas aqui que foram abandonados, não conheceram o pai. Tem pessoas aqui que sofreram traumas, coisas que você não pode abrir o seu coração e contar para ninguém. E talvez por causa dos teus traumas, das tuas decepções, das palavras de maldição que alguém te falou, dizendo que você é burro, dizendo que você nunca vai ser amado. Eu venho da parte de Deus dizer que toda palavra de maldição dita contra a tua vida cai por terra nesta noite. Não são as tuas experiências da infância, não importa quem é a tua família, se vive na classe alta ou se vive lá na favelinha de chão de alegria, Deus te conhece, te trouxe aqui para dizer, eu tenho algo contigo.
E não importa o teu passado, não importa a tua história, não importam as feridas da tua alma, não é o teu passado quem vai determinar quem você será. É não. É não. É não. É não. Eu já conheci na igreja gente que tem medo de casar por causa da experiência que viveu em casa. Eu vi minha mãe apanhar muito, pastor. Eu cresci ouvindo alguém dizendo: homem não presta, homem não presta, homem não presta, por isso eu não quero me casar. Mas quem disse que tu vai dar continuidade a esse ciclo? A psicologia até pode procurar te entender por causa das tuas experiências passadas. Mas o Senhor não precisa de psicologia para traçar um projeto para você. Ele te diz nessa noite: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, porventura não a sabereis. Eu vou fazer uma coisa nova, eu vou. E a coisa nova não é fazer uma roda grande e roda dentro da pequena, que eu não tenho porquê dar glória por uma informação dessa. Eu me alegro em saber que a coisa nova é Jesus pegar alguém que tinha tudo para dar errado, mas ele escolhe assim mesmo e diz: vem cá. Teu avô pode ter sido um alcoólatra, teu pai pode ter sido um alcoólatra, mas essa corrente se quebra hoje, porque o meu negócio contigo é diferente. Levanta a tua mão, crente, abre a tua boca. Gente, eu vejo gente na Bíblia que tinha tudo para dar errado. Eu olho aquela escrava, aquela menina que era escrava na casa de Naamã. Gente, aquela menina tinha tudo para ser uma revoltada. Porque se ela era escrava na casa do comandante da Síria, é porque seguramente seus pais haviam sido mortos em um confronto com o exército inimigo. E se ela estava lá como escrava, porque o texto fala serva, mas a palavra servo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, se você vai para os textos originais, é escravo. Aquela menina tinha tudo para ser revoltada com Deus. E porque Deus permitiu isso, meus pais fossem mortos, eu perdesse a minha nação, minha nacionalidade, minha terra, estou aqui como escrava. Aquela menina tinha tudo para odiar Naamã, porque Naamã era quem comandava os exércitos. Então certamente ele tinha culpa na morte dos pais ou da família daquela menina. Mas não foi aquela situação. Aquela situação pode ter deixado muitas marcas, mas não pôde mudar a essência daquela menina. Às vezes eu vejo gente, pastor, pelo amor de Deus, eu fico preocupado com essa geração da gente. Uma geração Nutella. Eu conheço homens e mulheres de Deus dessa igreja que comeram tanajura para ter força de caminhar num tempo de prova, de aflição. Meus avós foram pioneiros dessa igreja no sertão. Minha mãe conta de culto que era interrompido, chamava o nosso povo de bode, de capa preta, de nova seita. Não aceitavam meu avô ser tabelião da cidade e ser crente. Uma vez entraram no templo, quebraram um violão na cabeça dele, mas naquele tempo ninguém saía deixando Jesus por qualquer coisa. Hoje basta uma repreensão, basta uma palavra mais dura, eu já estou amuado, eu quero me cortar porque eu estou triste. Assume a tua identidade, terra, tu é crente, tu vai para o céu. Aí fica um bando de crente mufino, qualquer coisa aí eu estou triste. Mandaram eu tirar minha postagem do Instagram só porque eu postei de biquíni. Cria vergonha, rapaz. Teu corpo é templo do Espírito Santo.
Ai, pastor. Não estou preocupado não, querido. Estou não. Se tu não desceu as águas ainda está em tempo. Tá cheio de igreja aí que deixa você à vontade para fazer o que quer, né? Para dormir na casa do namorado, para transformar o culto em boate. É o evangelho do fim dos tempos, onde as pessoas buscam doutores segundo suas concupiscências. Ou seja, se você vai no YouTube, tem pastor e tem pastora para dizer tudo que você quer ouvir. Agora, quem sabe a sua identidade, o Deus que lhe chamou e o que essa palavra diz, ele não abre mão. Sangue pode dar na canela. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou e eu sei para onde eu vou. Naamã adoece de lepra. Olha aqui, escuta aí, segura aí, olha aqui para mim. Presta atenção. A menina perdeu a família, perdeu a sua pátria e está servindo como escrava. A bichinha perdeu até a infância, adolescência, estava lá como escrava. Naamã aparece leproso. Se aquela menina fosse como muito crente que eu conheço hoje, ela teria dito: olha aí, miserável, me perseguiu, Deus feriu, agora vai morrer com lepra. Mas quem é crente de verdade, esse tipo de raiz de amargura não desce para o coração, não. Naamã pode ser Naamã, mas eu sei quem eu sou crente, eu sou crente. Meu pai e minha mãe não estão aqui, mas me ensinaram a amar meus inimigos. Meu pai e minha mãe me ensinaram a propagar as maravilhas do nosso Deus. Ele pode ter permitido tudo isso aqui, mas olha aqui, meu chefe, meu patrão, Naamã. Se meu Senhor fosse lá em Samaria, lá tem um homem de Deus. Aleluia. Se o Senhor for lá, o homem de Deus oraria pelo Senhor e restauraria o Senhor. A palavra daquela menina que tinha tudo para ser ninguém, levou o nome de Jeová a ser glorificado além das fronteiras de Israel. Porque no final das contas não importa as tuas experiências. Não importa se teu pai te machucou. Me permita, pastor, com muito temor eu digo isso aqui. Não importa se alguém abusou de você. Porque Satanás vai soprar no teu ouvido e vai dizer: você não é homem, você não é mulher, você tem marcas na sua vida, você serve para qualquer coisa menos para ser crente. É mentira de Satanás. Deus te trouxe aqui para dizer que não são as tuas feridas que vão determinar aonde você vai chegar. E Deus não tem limites para onde Ele pode te levar. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Você sabe o que era Babilônia? Babilônia era, nos dias de Daniel, o que Nova York é para o mundo hoje. Daniel e seus amigos foram privilegiados, porque eles foram selecionados para habitarem na corte de Babilônia. Deixa eu te falar uma coisa. Daniel e seus amigos eram de linhagem nobre. E o critério para ocupar a corte babilônica exigia que eles fossem
jovens, top models, lindos, sem defeito algum, e não apenas bonitos de aparência, mas também educados, que soubessem se portar. Eles iriam para o centro do mundo daquela época. Babilônia reunia o que havia de melhor, tanto que foi lido aqui no processional, uma das maravilhas do mundo antigo estava lá, os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor era conhecido como o rei dos reis na época, tanto que a cabeça, que era parte do Império Babilônico, identificada no sonho que ele teve, é de ouro, que apesar de não ter a mesma extensão territorial dos outros impérios mundiais, mas nenhum outro império mundial teve o esplendor e a glória que Babilônia teve. E Daniel foi morar lá. Não tinha papai nem mamãe para estar fiscalizando a vida dele. Não tinha templo em Babilônia. Não tinha templo que praticasse a fé judaica. Não tinha sacerdote. Em outras palavras, não tinha presbítero, não tinha pastor. Não tinha ninguém para olhar a vida dele. Não tinha a mãe dele lá. Gente, Babilônia tinha muita gente bonita. Daniel teve a oportunidade de comer o cardápio Masterchef da época. Mas quem tem convicção de quem Deus é e de quem Ele é, porque tudo estava a favor para Daniel pecar. Trocaram até os nomes deles. Para quê? Para quebrar a identidade, que os nomes israelitas que eles tinham eram nomes que exaltavam a divindade, o Senhor. Mas quebraram isso, dando a eles nomes pagãos. Mas podem mudar teu nome, mas não podem mudar teu coração. É uma escolha. É uma escolha. É uma decisão. A razão porque muitos limitam o seu futuro é porque sua fidelidade está condicionada ao seu monitoramento. Como assim, pastor? Não, enquanto o pai está me vendo, enquanto a mãe está me vendo, lá na escola tem um coordenador, tem um professor que é crente, se eu fizer alguma coisa errada, ele vai dizer para minha mãe e tal. Isso não é convicção de coração. Agora, quem serve a Deus por convicção, pode estar onde for. Pode ir para onde for. Do mesmo jeito que existem aqueles que limitam seu futuro, também tem aqueles que Deus olha para eles e diz assim: eu vou te levar tão longe. Mas pastor, eu sou de chão de alegria. Eu era de Carpina. Eu ouvi uma vez alguém perguntar numa classe de escola dominical. Uma pessoa perguntou a um rapaz: o senhor acha que aqui um dia pode sair um missionário daqui? E ele disse: eu acho muito difícil. Ele era uma pessoa muito soberba, muito arrogante, e disse assim: eu acho muito difícil, porque aqui eu não conheço, naquele tempo quase não tinha jovem. Acho que ele era o único jovem que tinha feito faculdade na época. Ele dizia: eu acho muito difícil, porque aqui ninguém tem faculdade. Eu, por exemplo, eu sou formado em tal curso, eu falo tal idioma. Eu acho que se não for eu não vejo outra pessoa aqui. Meses depois, eu tinha um amigo de oração. A gente separava um dia na semana, toda semana a gente separava o sábado para orar e jejuar. E uma vez a gente estava orando, e eu orava por esse abençoado. Ele era arrogante, mas eu orava por ele. E na oração, nós levantamos de um período de oração, aí esse meu amigo disse: eu estava orando e eu ouvi fulano. Eu digo: foi. Eu tive uma visão, eu via uma estrada muito grande, muito comprida, e fulano montado numa bicicleta, toda enferrujada, caindo aos pedaços, como quem quisesse pegar aquele caminho. E eu olhei aquilo e perguntei: Senhor, o que é isso? E eu ouvi a voz de Deus dizendo: fulano
quer ir muito longe, mas da maneira que ele vai, não chega a lugar nenhum. Tem gente que pensa que é, mas não é. E tem gente que acha que não é, que nem imagina que pode ser, porque se acha tão incapaz. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, mas eu te conheço. Eu sei aonde eu posso te levar, porque eu sei que tu não vai mudar a tua essência. Tu só precisa ter convicção dos projetos de Deus para a tua vida. Porque tem jovens aqui, pastor, que vão lhe ajudar tanto. Tem crentes aqui que vão viver experiências que nunca imaginaram. E não é porque tu é mais inteligente do que ninguém, não é porque tu é mais bonito do que ninguém, não. É porque Deus conhece a sinceridade e a fidelidade do teu coração. Aleluia. Pastor, por que eu sofro tanto? É porque através da tua vida e das tuas experiências, Deus ensina para muita gente. Tem gente que acha, eu não vou conseguir. Aí Deus diz assim, olhe para fulano, olhe para fulana. Aí vê a tua trajetória com tanta dificuldade. Quem era tu para chegar onde tu chegou? Mas a mão grande do Senhor te apanhou. Eu te acompanho faz tempo, diz o Senhor, alguém aqui nesta noite. E os meus projetos para ti já foram determinados quando eu te via por trás dos canaviais. Alguém não dá nada para você, mas o céu investe na tua vida. Levanta a tua mão e adora. Abre a tua boca e glorifica ao Senhor. Porque nessa noite, aleluia, o que está faltando para tu assumir a tua posição diante de Deus, porque tu já sabe, tem muita gente aqui que já sabe o que Deus quer da sua vida. Deus está aguardando só uma tomada de decisão, tu assumir teu lugar, tu assumir o teu papel. Porque faz tempo que Ele te convida para o altar. Tu não sabe que Ele tem um negócio contigo na palavra? E o que é que tu está esperando para deixar esse celular e te aprofundar na Bíblia? Tu não sabe que Ele tem um negócio contigo no louvor? E o que é que tu está esperando para te dedicar, para te colocar na brecha, na posição que Ele quer? Deus só está aguardando tu assumir a tua identidade. Abre a boca para dar glória. Quem tem glória? Abre a boca para dar aleluia. 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 Tem uma história nova de Deus para crentes aqui. Tem. Aleluia. Tu quer saber por que tu sofre o que tu sofre? Tu queres saber? Porque algumas coisas, nunca se compare com outros. Não se compare. Não se compare com os ímpios. Não se compare com outros jovens. Que às vezes quando você se compara, você pergunta, por que para mim é mais difícil? Ele não tem um compromisso que eu tenho e tudo para ele é mais fácil. Ela não leva as coisas de Deus a sério como eu levo. E por que para ela é tudo mais fácil? Aquele ali nem crente é. Tudo para ele é mais fácil. Por que para mim é mais difícil? Eu perguntei isso muitas vezes para Deus.
que para mim tudo é mais difícil? É porque o que Deus tem contigo, Ele não tem com os outros. E o que Ele determinou para você, Ele não entrega a todo mundo, é só para aqueles específicos. Aleluia. Fulano anda com quem quer, fulana anda com quem quer e até fica com quem quer. E por que comigo a cobrança é maior? Porque o que Deus tem contigo, Ele não tem com ela. Contigo é mais estreito, contigo é mais apertado, mas também aonde tu vai chegar, muita gente não vai chegar. É só para quem é fiel, é só para quem tem compromisso, é só para quem assenta no coração. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui entre nós. E o Deus de Daniel está aqui. Está. Com a permissão do pastor, fica de pé. Agora fica de pé dando glória. Tem crente que Deus não pode tirar ele de alguns lugares. Porque se der a ele um pouquinho de liberdade. Tem crente, pastor, me permita, nesse tempo que a gente está vivendo, tem crente que ele não tem estrutura para entrar numa universidade. Porque quando ele entra na universidade, chega sexta-feira, os colegas, as colegas, vamos beber e tal, vamos lá, irmão e tal. Tanta proposta, pecado se apresenta assim na tua frente. Tem gente, eu não tenho estrutura não. Uns pelo menos são mais honestos, não, eu deixei porque eu vi que eu ia cair e larguei tudo. E outros se perdem lá, perde o testemunho, arruina as promessas. Mas sabe por quê? Porque não tem convicção da sua identidade, não assenta no coração. Deus tem fronteiras novas para crentes que estão aqui. Eu falo isso com toda a convicção do meu coração. Eu sei porque eu estou falando isso. Porque minha esposa nasceu, foi no engenho. Cresceu no engenho, indo pegar água de cacimba. Morou parte da infância no engenho. Vinha estudar na cidade, porque o trator vinha do engenho, dava carona para ela, para o meu cunhado e para a mãe. Ela dizia para o motorista do trator, quando chegava na porta da cidade, pare aqui para o pessoal não ver a gente chegando na cidade no trator. Lá de Mussurepe. Quem diria que aquela menina tão matutinha, eu lembro quando eu conheci ela, e a gente conversando, e eu percebendo que estava surgindo um sentimento. Eu já observava ela fazia tempo. Me chamou a atenção porque ela com 16 anos passou no vestibular para Direito. Entrou na faculdade de Direito com 16 anos. E o sonho dela era ser juíza. E ela entrou cedo na faculdade, ia se formar advogada muito cedo. E quando eu conheci, ela estava fazendo faculdade. E eu disse, eu não posso ser desonesto. Não posso falar de relacionamento porque eu sei da minha chamada. Deus me falou que um dia eu vou ser missionário, que um dia eu vou ser pastor. E se essa menina, o sonho dela é ser juíza, eu não posso iludir ela, porque eu vou estar arruinando os sonhos dela. E quando eu fui conversar com ela, eu disse, olha, eu tenho um sentimento por você, mas eu tenho que ser muito honesto com você. Isso aqui é uma coisa que eu não falo para ninguém, mas como eu gosto de você, eu não posso lhe iludir, eu tenho que ser verdadeiro. Deus me disse que um dia eu seria missionário. Naquela época eu já tinha feito concurso do Banco do Brasil, já estava fazendo faculdade.
E eu estava seguindo a minha vida normal. Dar lugar é muito bom, mas não esqueça que Jesus cresceu em graça, em conhecimento diante dos homens, e você foi chamado, não foi só para dar lugar não, você foi chamado para terminar os estudos, para se qualificar, para ter uma profissão também. Agora, quando Deus lhe chamar, você vai com tudo. E eu disse, quando eu conheci minha esposa, eu disse, olha, estou esperando o banco me chamar, estou fazendo faculdade, agora, quando o chamado de Deus chegar para a minha vida, eu largo tudo e vou me embora. E se você não estiver disposto a renunciar, a gente fica como amigo e você segue seu caminho. Aquela baixinha, matutinha, criada no engenho, olhou para mim e disse assim, se preocupe não, porque Deus já falou que tem na minha vida também. E eu não tenho problema nenhum de abrir mão da minha carreira, de ser juíza, de tudo isso, porque Deus me disse também da obra que tinha comigo e do negócio que Ele tinha comigo. Eu digo, então está fechado. Cola em mim que é sucesso, vai dar certo. Quem tem convicção, aleluia. Quem sabe quem lhe chamou, para que Ele chamou, Deus vai te levar por lugares que tu nem imagina. Tu nem imagina. É por isso que tu sofre tanto. Oh, glória. É porque Deus vai colocar a gente ao teu lado com feridas que tu nem imagina. Aí tu vai entender por que é que tu teve que passar por tanto processo. É porque Deus às vezes fere um para curar muitos ao redor. Aquela menina tinha marcas, mas foi levada a um lugar para curar, para trazer cura a alguém. Daniel perdeu a família, perdeu o templo, foi para um lugar distante, mas trouxe a glória de Deus para a Babilônia. Trouxe a revelação de um Deus que muda os tempos, as horas, que estabelece os reis, que remove os reis. E quando vou terminar, pastor, e quando ameaçaram, nesse momento Daniel provavelmente não estava no reino, pela posição que ocupava, poderia estar em uma das incursões a serviço da realeza. Só estavam seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abidnego. E o rei inaugura a estátua que ele teve no sonho. Manda todo mundo se ajoelhar. Se ajoelhou todo mundo, menos os 3. Eu me ajoelho não. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. É que nem José. Deita comigo, deito nada. Como é que eu vou fazer um negócio desse pecando contra teu marido, pecando contra o meu Senhor? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou crente. Eu sou crente e eu sou mais daqueles barulhentos, canela de fogo. Eu sou crente. Oh, glória. Vou dar uma oportunidade a vocês. Vou mandar tocar os instrumentos e vocês têm a oportunidade de se ajoelhar. Um deles levantou e disse assim: ô rei, acerca desse assunto a gente não tem nem que te responder. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa se defender. Você cala e Deus fala por você. O Deus que a gente serve, se Ele quiser livrar, Ele livra. E se Ele não quiser, a gente morre. Eu morro, mas eu sei para onde eu vou, porque eu sei quem eu sou. Aquece a fornalha, joga eles. Jogaram. O fogo estava tão intenso que quem jogou eles na fornalha morreu. E de repente o rei: o que é aquilo ali? Eu joguei 3. Eu estou vendo 4. E o quarto homem é como o filho dos deuses.
Ele é diferente, ele está passeando no meio dos três. Porque o quarto homem passeia no meio de quem não abre mão da sua identidade, de quem tem convicção. Eu morro, mas eu não abro mão da minha identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei. Eu posso estar ferido, mas eu não abro mão de quem eu sou. Eu posso ter sofrido, mas eu não abro mão de quem eu sou. Eu sou crente, pentecostal, assembleiano, canela de fogo, do prá, do manto, do reteté. Eu dou glória, eu falo línguas estranhas. Olha o quarto homem passeio. Eu estou sentindo ele aqui entre a gente. Levanta a tua mão. Quem tem glória, abre a boca para dar glória. Quem sabe dizer aleluia, abre a boca para dizer aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, oh glória, oh glória, oh glória, recebe agora uma porção que o mundo não pode receber, não pode, mas tu pode, porque a tua identidade é diferente. O mundo não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita em vocês. É a marca de que vocês têm dono, é a marca de que vocês são dele. Quem é crente pentecostal aqui, abre a boca, fala línguas estranhas, recebe renovo que está descendo agora. Ei, choramandoro varalaraio do raprastio, erebecandoralaio do manarasurimicandaralaio do erguiaio dareio voralarasurimicandaralaio. Hecho decando rovadara yo sobre. Hecho erimicando ramanora. Abre a boca para dar glória, terra. Oramando rovadara sobre mintrio. Ele me deixa quem quiser te chamar de menino, porque uma vez um menino falou: eu não sei falar, porque eu sou menino, eu sou uma criança. Mas Jeová bradou e disse: não diga que é uma criança não, porque aonde eu lhe mandar você vai, e o que eu lhe mandar dizer você vai dizer, porque sou eu quem coloco a minha palavra na tua boca. Recebe essa palavra? Onde estão as crianças de Jeová? Deus vai transformar as crianças em homens e mulheres de Deus. Deus vai falar com um menino e vai dizer: é um homem segundo o meu coração. É homem. Adora Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Eita, pastor, Jesus está cavando aqui na raiz de crente. Tuas raízes vão se aprofundar. Tu vai deixar de manha, vai deixar de pantim. Jesus vai colocar firmeza em crente aqui. Recebe esse adubo do céu que está descendo para te manter firme, porque vai soprar um vento nesses últimos dias, e quem está firmado vai permanecer de pé. Vai, recebe força de Deus, recebe graça, Espírito de Deus, eu já fiz a minha parte, que é pregar a tua palavra. Agora é contigo, Senhor. Toca, enche, renova, batiza. Olha aqui para mim, eu vou terminar. Mas escute isso aqui, olha isso aqui. Isso que eu vou fazer não é movimento, não. É não. Uma das marcas do povo assembleiano é a maneira como nós glorificamos a Deus, como nós adoramos. Qual é a palavra de adoração que todo assembleiano conhece desde cedo?
Então vamos reafirmar aqui a nossa identidade, quem a gente é, para o inferno e o mundo espiritual ouvirem. Eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, não é movimento não, porque é aquilo que você já faz. Você que ainda não deu, vai dar. Se você já deu, vai dar de novo. Enche o teu pulmão de ar e solta o glória mais alto de dentro da tua alma, e tu vai ver o que vai acontecer. 1, 2, 3 e... Abre a boca para dar glória, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. O céu destravou. Recebe, recebe, recebe.